Fala pessoal, beleza? Na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os algoritmos e também sobre fluxograma, tá? Então a gente vai tentar interpretar como que o desenho pode chegar num código para gente e como que esses passo a passos eles vão trabalhando. Aí eu complemento um pouquinho sobre o que a gente já falou sobre os algoritmos, principalmente sobre a questão do resolver as informações bem no passo a passo, tá? Então a ideia do algoritmo é trabalhar de uma linguagem mais descritiva para a gente conseguir chegar numa solução. Então eu vou fazer um exemplo aqui para gente, você indo num caixa eletrônico tentar sacar dinheiro para a gente poder resolver, né? Então, de uma forma narrativa, né, para a gente tem que ir até o caixa, inserir o cartão, digitar a senha, clicar na opção de saque, né? Eu posso ter várias opções ali, digitar o valor desejado e retirar o dinheiro, né? De uma maneira bem simples. Mas a gente sabe que não é bem assim. E quando a gente trabalha um fluxograma, a gente tem algumas informações que podem colocar o que a gente está precisando, né? Então, eu estou num site aqui que eu costumo sempre digitar draw.io, né? Eu digito assim, ó. Acho que eu devo ter sumido para vocês, mas aqui ele deu uma bugadinha o meu console de digitar as coisas aqui, mas a gente consegue por aqui. Deixa eu só apagar aqui. O meu console deu um probleminha, mas a gente vai digitando. Ele é esse site aqui, ó, draw.io, que eu utilizo. E bora lá, vamos aprender. Primeira coisa que eu faço, eu uso aqui, ó, pessoal, a elipse. Sempre que a gente vai iniciar o nosso sistema, você coloca a elipse, digita lá início, para o pessoal saber que é ali que inicia tudo que a gente está fazendo. E elas têm algumas formas geométricas que a gente vai estar utilizando, e cada forma geométrica ela tem uma intenção ali para a gente, tá? Aqui você consegue ver elas aqui ao lado, todas, e como que você vai utilizar cada uma delas? Primeira coisa, a elipse. Pois tem muita gente que chama de outros nomes, círculo também, né? É para iniciar início e fim. E eu tenho um processamento de informações, né, que a gente vai utilizar para cálculos, para as informações que a gente quer, losango, que vai ser para decisão, a gente vai usar hoje também, setas para indicar fluxo e o paralelogramo para a gente indicar as informaçõezinhas. Então, vamos lá. Eu tenho todas elas aqui, ó, as informaçõezinhas para gente. E eu quero só dar um informativo para o usuário. Ele vai ter que iniciou, tá no caixa eletrônico, ele vai ter que digitar a senha dele. Eu vou colocar o paralelogramo aqui, ó, aqui um pouquinho abaixo, mais ou menos aqui. Que o paralelogramo ele tem a função de entrada e saída. Então ele recebe dados e mostra informações também. Então vou colocar aqui, ó, digite sua senha. Se ele digitar a senha correta, opa, se ele digitar a senha correta, ele vai poder sacar. Se ele digitar a senha errada, ele não vai sacar. Então vamos iniciar aqui, ó, uma condição. Aí eu vou pegar o losango, aí eu vou colocar aqui, digite sua senha. Aí eu vou colocar aqui, ó, senha correta. Se a senha for correta, beleza, ele vai indicar alguma coisa para mim. Se a senha não for correta, vai indicar outra coisa. Então, ó, se eu vou fazer o mais fácil aqui, ó, fim do sistema. Esse é o mais fácil porque ele indica para mim a senha errada. Então, senha está correta? Não. Fim do sistema. Finalizou o meu sisteminha ali. A senha está correta? Então ele vai ter ali para mim, ele vai ter algumas opções para ele trabalhar. Então, ele vai me mostrar opções para o usuário e vai conversar comigo, tá? Então, só para mostrar essas informações aqui, ó, eu vou colocar, só para ficar bonitinho aqui, ó. Ele vai trazer opções, opa, opções do sistema. E eu vou colocar aqui embaixo um saldo, dois saque e três vai ser sair. Só para a gente conseguir indicar alguma coisa aqui, tá? E vou colocar aqui, ó, opções do sistema. Aí ele marcou. Aí, opção
escolhida. Aí o usuário ele pode escolher opções, né? Então, se ele escolheu um, vamos lá, mostrar saldo. Se ele escolheu a opção 2 é saque, realizar saque. E eu tenho uma opção 3 que seria o sair. Então, se ele vai sair, eu vou pegar daqui, ó, e eu vou tentar trazer aqui, ó, para o fim do sistema, mas eu só vou chum, chum, chum. Nossa, ficou bem feinho, né? Eu vou trocar de lugar. Vamos pegar esse daqui, eu vou tirar daqui, eu vou colocar esse aqui, ó, realizar saque aqui em cima. Tchum, 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 tchum. Opa, ele não ligou aqui. Aí, ligou agora. Tchum, 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 tchum. Aí. Só para a gente entender. Ah, professor, mas ele pode ter mais coisas. Por exemplo, na hora de realizar saque, ele pode não ter saldo. Então, se ele não tiver saldo, então vamos lá, realizar saque. Tem saldo? Aí eu posso ter um sim ou não. Vamos colocar um não aqui, ó, mais precisamente. Tchum, tchum. E vamos sempre indicando, né? Vou colocar aqui, não. Aqui era mostrar saldo, opção um. OP igual a 1, OP igual a 3, OP igual a 2. Realizar. Tem saldo? Não. Se ele tem saldo, tem saldo. Agora, opa, tem saldo. Se ele colocar o sim, informar. Vou colocar aqui assim só. Saque realizado. Tchum, tchum. Então, pessoal, aqui e aqui um sim. E aqui só para a gente ler um sistema, né? Bem mais simples. Mas, além de ler o sistema, a gente tem que conseguir programar ele, né, para gente. Então, vou tentar deixar ele aqui, ó, lateralizado para a gente conseguir ver ele aqui. Então, ó, que bonitinho. Então, estou no mesmo código anterior lá para gente. Vamos só iniciar aqui. Primeira coisa, ele vai ter que digitar uma senha. Então, eu vou criar um var senha aqui para mim. Eu vou falar que essa senha vai ser 123. E antes de mais nada, eu já vou pedir para o usuário inserir a senha dele. Então, var senha usuário é igual a int input, lembrando que a gente já viu isso na última aula, e vai falar: olá, bem-vindo ao Caixa. Informe sua senha. E aqui a pessoa vai informar a senha dela. Só que eu tenho que fazer uma condição para saber se a senha dela está certa ou não, porque se ele digitar errado, acabou o sistema. Então, como que eu faço as condições? If. Esse losango aqui é o if. If. Var. Senha. E aí que tá. Na última aula eu não falei, mas aqui eu vou falar para você. O igual na condição não é assim. Esse igual ele já até acusa erro. O igual é e duas vezes o igual. Uma vez o igual, você sempre pensa assim com um valor, recebe. Tanana recebe alguma coisa, ó. O var senha recebe uma informação. Então, aí 2 pontos. Vamos lá. Se as senhas são iguais, o que que ele vai fazer para mim? Ele vai me mostrar opções. Então, eu vou dar um print aqui, ó. Eu vou falar, legal, bem-vindo. Você tem as opções. Eu vou sempre colocar nas linhas de baixo. Print. Podia fazer pulando linha, mas não é o caso agora. Um saldo. Um saldo. Dois saque. Três sair.
Tanana, tanana, tanana. Aí, aqui a gente, só para brincar, a gente já continua aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó, continuação do algoritmo. Aqui, ó, eu vou colocar aquele else. O else, no nosso caso aqui, ó, seria aqui, ó, o não. Se ele não digitou a senha errada, a senha tá correta? Não. Aí é o fim do sistema, é mais fácil. Posso só dar um aqui, ó, para ele. É um print. Opa, um print, fim do sistema. Por exemplo. E aí a gente testa, ó. Bem-vindo ao cais, digito a senha. Minha senha 1, 2, 3. Opções, beleza. Se eu digitei errado, 1, 2, 3, 4. Fim do sistema. Então, só para a gente começar essa leitura, e aí eu vou deixar para vocês como desafio tentar continuar ele, né? Tentar chegar nessas outras opções que a gente tem aqui, mas só para a gente ter esse overview muito rápido do que está acontecendo, para a gente tentar chegar numa solução aí, principalmente na solução do nosso sistema, beleza? Qualquer coisa, vocês mandam uma mensagem, a gente tenta solucionar essa ideia aí.